Sejam bem-vindos aqui ao auditório do Colégio Campi. Hoje temos aí uma programação especial dentro da CIPAT. Estamos aí vivendo aí o clima da Semana de Prevenção de Acidente de Trabalho, promovida aqui no Campi SPC. E hoje temos aí um convidado especial que vai nos brindar aí com a palestra Fatores Psicossociais que podem desencadear estresse e adoecimento. Nós vamos receber aqui nosso companheiro do Rotary Clube São Bernardo do Campo, o doutor Eudi Lobo. Por favor, doutor Eudi. Doutor Eudi é médico psiquiatra forense, diretor da clínica Vida Mental e da Vida Mental Perícias. É um psiquiatra que, se vocês pesquisarem no Google, vocês vão encontrar em vários programas de televisão, né? Está sempre aí fazendo palestras, participando de entrevistas, e a gente tem muito orgulho de ter ele aqui com a gente hoje. Doutor Eudi, o palco é todo seu. Muito obrigado, Galão. Valeu. Beleza? Muito obrigado. Fique à vontade. Obrigado pelas palavras. Boa tarde, meu grande amigo João Mecarelli, presidente do Campi. Boa tarde, meu grande amigo, irmão Misael, presidente do Rotary Clube. Nossos companheiros aqui, certo? Então, para ser econômico, eu vou colocar o companheiro Leomar, representando todos os companheiros homens, e a companheira Ju, representando todas as companheiras mulheres. Boa tarde! Ok, Raquel Camargo, cadê a Raquel Camargo? Raquel, vem aqui, por favor. Então, Raquel, parabéns pela modernidade. Raquel, então, presidente da CIPAT, agradeço muito pelo convite para estarmos falando aqui de saúde mental e está de parabéns. Na maioria das CIPATs, os convites são para os ortopedistas, são para os médicos do trabalho, são para os engenheiros do trabalho. E eu sempre tive muito inveja deles de estarem sendo convidados, e a gente geralmente para 5, 10 minutos de fala. Então aqui fomos chamados para mais de uma hora de fala. Isso vai assustá-los pelo tempo, mas por outro lado, quero agradecer muito por essa oportunidade de estarmos falando de saúde mental por mais de uma hora, o que é muito raro nas CIPATs brasileiras. Quero então, acho que ninguém mais justo que ti. Aliás, a saúde mental, não, olha só, a saúde mental nem era temática obrigatória de CIPAT, nem era. A partir de quando começou a ser? Recente. Agora. Então, saúde mental, olha só, senhor Misael, a inveja que eu tinha. Então, eu via demonstração com capacetes e tal. Quem aqui usa capacete? Ninguém usa capacete, ok. Então, tinha inveja de ver lá os senhores palestrando, levantando o capacete. O capacete verde é qual atividade mesmo? E azul? Então vamos perguntar o branco, porque o branco é o capacete da paz, ok? Então, a saúde mental nem fazia parte da CIPAT, passou a fazer, e Raquel Camargo já colocou aqui. Quer fazer uma introdução, então, sobre isso, a importância disso, e a nossa alegria de tê-la nos valorizando. Boa tarde a todos. Boa tarde. Primeiramente, agradecer a presença do Dr. Eudi, que aceitou o nosso convite prontamente. Ele está trazendo hoje aqui um tema que agora faz parte do nosso dia a dia e espero que todos possam aproveitar tudo que a gente vai aprender hoje com o Dr. Eudi e passar daqui para frente a olhar para dentro da gente, olhar para o outro, nos conhecer, respeitar, né, um ao outro e saber que saúde no trabalho não é só cuidar do EPI, cuidar para não correr, né, escorregar, se queimar na cozinha, né, o pessoal da cozinha também é cuidar da gente também. Porque se a gente não cuidar da gente, não estamos aptos a cuidar do outro. E a Campi é cuidar do outro também. Então, vamos aprender a cuidar da gente para a gente poder cuidar do outro também. Obrigada. Excelente. Muito obrigado. Então, os presidentes Misael
e João já tinha avisado que tinha outros compromissos, então fiquem à vontade quando quiserem ir para os próximos compromissos, ok? Então, sempre bom estar aqui no camp, né? Até porque toda vez que eu venho aqui, sempre o senhor Misael também faz questão de vir além da presidência, porque ele é um dia eu falei em público que ele era ex-campista. Gente, depois deu o maior pau, que ele falou que ele é eternamente campista. Irmão, vem aqui me falar então daquele conflito que a gente teve aquele dia, que eu falei que ele era ex, e diz ele que não existe ex. O que faz com que sintam muito orgulhosos de estarem numa instituição tão especial. Campistas mão erguida, campistas vibrando, campistas vibrando, vai! Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, irmão. Eu sou eterno campista. Eu fui campista, comecei em 85 e do camp eu consegui tirar tudo que eu tenho hoje. Pelo camp, graças ao camp. Falo isso sempre nas reuniões nossas, né, Carlão? Hoje sou presidente do Rota, de São Bernardo do Campo. Tenho uma clínica de psiquiatria e sou sócio de uma outra psiquiatria que, inclusive, é o doutor William sócio. Gente, aproveita cada segundo. Faz o que vocês não podem. Se foram contratados para fazer atendimento, faz além. Que vocês vão ser reconhecidos. Foi o que aconteceu comigo. Eu fiz além e o dono da empresa que eu trabalhava, ele me ajudou a montar uma clínica, uma clínica de psiquiatria. Ele era dono da clínica de psiquiatria, ele me ajudou a montar uma clínica de psiquiatria. Porque eu me esforcei muito. Que foi, inclusive, ele era nosso companheiro aqui, que é o doutor Alceu Giraldi. Eu sou eternamente grato ao camp e a toda a equipe de funcionários. Sempre me trataram bem, fui muito bem recepcionado. Inclusive, era aqui nessa da casa, antigamente. Aproveitem e façam além do que vocês podem. Isso vai ser melhor para vocês e vai ajudar vocês profissionalmente também. Obrigado. Demais, jovens. Ok, vamos lá. São Bernardo é uma cidade muito especial, né? E sempre tem, politicamente falando, nós temos aqui vários políticos, né? Então, sempre São Bernardo tem políticos muito importantes, políticos muito notórios, presidente da República, ministros e assim por diante. Inclusive, o assunto que nós vamos falar aqui hoje tem a ver com trabalho. E quem é o ministro do Trabalho e Emprego do Brasil? Quem? Vamos, jovens, precisam saber quem é o ministro do Trabalho e Emprego do Brasil. O ministro do Trabalho e Emprego do Brasil é o senhor Luiz Marinho, que é 2 vezes ex-prefeito aqui da nossa cidade. Portanto, então, nós vamos falar da norma regulamentadora número 1. E a norma regulamentadora número 1, ela tem, então, a autoria do ministro Galão. Do ministro Luiz Marinho. Os nossos colegas aqui, então, da medicina do trabalho, da saúde ocupacional, estão lembrados que no Brasil nós temos direitos trabalhistas muito bem consolidados, muito bem organizados, e existe, então, regulamentação, ou seja, os patrões, os contratantes, eles não podem fazer o que bem entendem, porque a saúde e a segurança do trabalhador, ela é uma prioridade. E aí existem as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Uma norma regulamentadora, então, é a NR1, norma regulamentadora, e que ela versa, então, sobre a saúde e do trabalhador. Então, NR1, essa sigla significa o quê? Norma regulamentadora, e isto cai em provas. Aprendizes, quando vão para começarem uma atividade, são entrevistados? São entrevistados? Eu fiz uma reunião com os RHs, recentemente aqui da região, e instruí todos, mais uma vez, que agora, Raquel, então, no serviço de recursos humanos aqui da região, quando forem conversar lá, vão perguntar a vocês, quando estiverem mudando, quando estiverem iniciando, quando estiverem reiniciando, sobre o que é a NR1.
Só os campistas. O que é NR1? Norma regulamentadora. O que é NR1? Ok, João! Ou seja, o tanto que eles estão sendo bem preparados para o mercado. Então, já vão, próximo. Já vão, então, ter aqui, saber sobre a norma regulamentadora número 1. A norma regulamentadora número 1, ela regulamenta, ou seja, ela coloca regra, ela coloca ordem, ela coloca determinações que precisam ser atendidas pelos empregadores. Quer sejam empregadores do Estado, por exemplo, Prefeitura Municipal, empregadores sindicais, por exemplo, Sindicato dos Metalúrgicos São Bernardo do Campo, instituições como o CAMP, instituições sem fins lucrativos, ou seja, a norma regulamentadora, ela regulamenta os trabalhos em todas as atividades e a partir de agora passa a valorizar, passa a estar escrito, passa a estar valendo a partir de daqui um mês, a partir de daqui aproximadamente 31, 32 dias, os cuidados em relação à saúde e doença mental. Algo muito importante mesmo. Quantas pessoas aqui caíram do andaime no último mês? Ninguém, parabéns. Quantas pessoas aqui tiveram uma torção no pé durante as atividades? Nenhuma, parabéns. Quantas pessoas aqui brigaram durante o último mês do trabalho? Ninguém também, muito bem. E provavelmente uma ou outra pessoa aqui ficou ansiosa, ok? Mesmo o companheiro Leomar, que está sempre muito calmo, ok? Logo, existe uma probabilidade, existe uma possibilidade maior de alguém ter uma noite de insônia, de alguém ficar ansioso, de alguém ficar bravo, de alguém se estressar, do que de alguém ter uma fratura no pé, cair do andaime, ter uma torção, ter uma lesão e ter um machucado. Portanto, parabéns ao ministro e ex-prefeito Luiz Marinho por ter colocado essa regulamentação que passa a valorizar aspectos que até então eram negligenciados. Então, o que a resolução fala? Que nós incluímos os fatores psicossociais relacionados ao trabalho, que inclui o quê? Cargas de trabalho excessivas, mais ambiente agressivo, mais risco da pessoa ter a possibilidade de usar álcool, drogas e medicamentos de maneira inadequada e também de ter adoecimentos como esses mais falados, como depressão, ansiedade e burnout. Próximo. Então, ergonomia. Ergonomia é um termo que a CIPAT estuda, a CIPAT fala, na CIPAT se discute e que, então, é extremamente diário no dia a dia de quem está preocupado com a CIPA, com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, a ergonomia é os aspectos que tornam o trabalho, agradável, que tornam, quase que teve, mas não teve um acidente, torna o trabalho agradável, torna o trabalho prazeroso, torna o trabalho, acima de tudo, saudável. Então, a ergonomia relaciona os aspectos adaptativos do indivíduo. Por exemplo, eu quando venho ao camp, eu sinto muito confortável sentando nas cadeiras, ou seja, isto é ergonomia. Eu sinto muito bem-estar falando com as pessoas, isto é ergonomia. Então, a ergonomia são as condições de trabalho confortáveis, adequadas e saudáveis, que até então havia a preocupação delas serem físicas, delas serem estruturais, e agora elas são também climáticas, do clima organizacional. E nessas condições de trabalho, nós vemos em relação a transporte, máquinas, ferramentas e, mais uma vez agora então, passa a entrar na organização os fatores de risco psicossocial relacionados ao trabalho. E nós temos exigências também de uma outra norma regulamentadora.
Então, as normas regulamentadoras, elas são em uma quantidade muito grande, mas para nós interessa especialmente a 1, que está relacionada à segurança e saúde do trabalho, e a 17. A norma regulamentadora, então, ela não é exclusiva de uma categoria. Por exemplo, quem aqui tem parente que trabalha na aviação? Quem tem parente que trabalha na aviação, com avião, helicóptero? Quem tem parente, então, quem tem familiares que trabalham na aviação, tem normas regulamentadoras próprias da aviação. Quem aqui trabalha com gráfica? Quem aqui trabalha com gráfica, então, tem normas regulamentadoras específicas de gráfica. Quem trabalha com produtos de marketing, tem normas regulamentadoras. Ou seja, quem trabalha, ou tem familiar que trabalha na construção civil. Então, tem normas regulamentadoras específicas para quem trabalha na construção civil. Agora, a norma regulamentadora número 1, ela é para todas as funções e atividades, porque todo mundo, em todas as atividades, em todas as empresas, em todas as instituições, em todos os governos, em todas as igrejas, tem condições psíquicas, emocionais e mentais. E um detalhe muito importante, acho que talvez essa é uma das perguntas que os empresários mais fazem. Ju, companheira Ju, então quem vai trabalhar, quem vai organizar, quem vai contribuir, quem vai somar, quem vai promover saúde mental, então, na empresa? Raquel, quem vai promover saúde mental na empresa, então? Tem que ser médico e psiquiatra, tem que ser psicólogo. Não, quem vai promover saúde mental nas instituições são todas as pessoas. O médico vai trazer alguma contribuição, o médico trabalha contribuições importantíssimas, o técnico de segurança do trabalho, só que a promoção de saúde mental, Raquel, Camargo, é uma promoção de todos, é uma contribuição de todos. E agora, eu que morria de inveja daqueles que faziam as palestras, eu que morria de inveja daqueles que traziam capacetes, eu que morria de inveja daqueles que traziam estetoscópio, agora todos estão com inveja de mim. Porque nem todas as empresas precisam de capacete, nem todas as empresas precisam de estetoscópio, mas todas as empresas precisam falar de saúde mental, porque saúde mental é um tema que é para todos os profissionais de todas as empresas, de todos os segmentos. Então, nesta portaria aqui, agora, logo ali de 2024, que entra em vigor a partir de maio. Maio é o mês de quem mesmo? Das mães. De quem mais? Das noivas. Olha, aqui nós temos homens românticos. Então, maio é o mês das noivas. Casou quantas vezes? 2. Ok, sempre no mês de maio. Então, aqui em 2024, o nosso ex-prefeito, então, e atual ministro do Trabalho e Emprego, falou que, olha só, Raquel Camargo, então nós temos o estresse ocupacional crônico. Isso aqui é muito importante, vai cair na prova e vai cair na sua entrevista de trabalho. O estresse, o cansaço, o desconforto, o sofrimento, a dificuldade, ela é comum, esta condição, estar de maneira rotativa. Dias mais, dia menos. Dia muito menos, dia muito mais. Dia mais, dia menos, dia mais, dia menos. Sendo que aqui nós falamos, Raquel, quando se trata do estresse crônico, ou seja, que o indivíduo está submetido a uma situação de cansaço crônico, é sinônimo de contínuo, ininterrupto, ou seja, dia sim, mês sim, semana sim, mês, ano, bimestre, semestre, o indivíduo continua estando em situações de trabalho estressante. Então o ministro foi muito sábio quando colocou aqui a questão de relacionar o estresse do trabalho ocupacional em sendo uma condição
importantíssima quando o estresse é crônico. Porque se fosse um estresse ocasional, obviamente todas as empresas precisavam, todas as instituições precisavam ter suas atividades interrompidas. Então aqui nós estamos valorizando, preocupando e vamos agir para prevenir. Quem vai agir para prevenir? Só a Raquel Camargo? Não, todas. Ah, mas eu sou menor. Parabéns. Vai esforçar mais ainda para a saúde mental. Então, o estresse ocupacional crônico. A síndrome de Burnout ou burnout, ou até outros nomes, como se diz aí, aqui também, mais uma vez, o ministro foi muito sábio. Eu sou fã dele, né? Então, como a maioria de nós aqui. Então, o que acontece? Eu sei que sim. Então, o síndrome de Burnout significa o seguinte: burn. Quem está estudando inglês aí nos últimos dias? Quem está na escola de inglês? Ninguém está na escola de inglês? Ok. A minha filha mora nos Estados Unidos. Estou brincando, não é minha filha. É a filha de um amigo. Então, burnout significa o seguinte: quem foi em velório recentemente? Foi no velório. No velório que você foi, podia ter vela? Era de uma religião que tinha vela? Mais ou menos. Então tinha meia vela. Então, o que acontece? A vela queima. Verdade, a vela queima. Então, burnout significa mais ou menos o seguinte, para tentar ser claro na explicação. Então, é uma condição que a pessoa vai se queimando, e a vela vai queimando, e a vela vai fazendo o quê? A vela vai derretendo, ela vai derretendo, ela vai diminuindo, até que ela se apaga. Então, a síndrome de Burnout é uma síndrome do apagamento, ou seja, é um conjunto de sintomas de quando a pessoa se derrete até apagar. Observação, vem! Há uma tendência de achar que só acontece o derretimento, que só ocorre o apagamento, que só ocorre esse esgotamento no trabalho. E não. Nós temos burnout, por exemplo, onde? No casamento. Nós temos burnout, por exemplo, onde? Nas amizades. Nós temos burnout onde? Nós temos burnout no clube. Não no nosso clube, no clube, ok? Enfim, então, burnout é a síndrome de esgotamento, mas não é exclusivo do trabalho. Nós podemos derreter, nós podemos apagar em diferentes contextos do casamento. Há alguns clubes que não são nossos, mas em situações, inclusive, de diversão. O assédio moral. O assédio moral é uma situação que está nos comportamentos, está nos relacionamentos. E aí também, geralmente, quando tem lá as chamadas para as revistas, por exemplo, revista Você RH, lá aparece de maneira muito errada, de maneira muito distorcida, de maneira muito atrapalhada, que qualquer situação de chamar a atenção, de corrigir, de interagir, de contribuir entre pessoas, especialmente de hierarquia maior para menor, que isso constituiria assédio moral. E não, assédio moral é um termo técnico que significa, de maneira sintética, de maneira reduzida, uma condição de continuidade de uma pessoa sobre a outra em situações de desrespeito, desamparo, cobranças, exageros, desgastes em condição continuada e não em condição eventual. A carga mental excessiva. Então, nós temos algumas atividades que elas são geralmente mais excessivas. Qual que é a profissão que mais tem membros na diretoria do CAMP?
São contadores? Eu, quando fiz as contas, eram de contadores. Então, contadores, por exemplo, é uma das atividades do camp. Quem que vai fazer o curso de ciências contábeis? Quem vai fazer? Ciências contábeis. Nos próximos anos, logo teremos ciências contábeis numa faculdade do camp. Logo o camp vai ter faculdade. Ok? Queremos alguns de vocês estudando conosco os vários cursos universitários que vamos ter. Então, contadores é uma das atividades que se tem uma possibilidade de carga excessiva mental, porque é uma das atividades de trabalho que mais tem mudança. E qual é a profissão que geralmente tem menos adoecimento mental? Parabéns, profissionais do marketing. Então, e se for profissional do marketing e cantor, aí tem menos probabilidade ainda. Então, isolamento no ambiente de trabalho, ou seja, quando os indivíduos são propositalmente, planejadamente, sacaneamente colocados em locais, funções, atividades, Luciane, que não tenham ou que a interação interpessoal seja mínima. E especialmente em relação à hiperconectividade. Por exemplo, o Renan é um trabalhador da comunicação. E o Renan trabalha apenas das 9 da manhã às 5 da tarde. Se ele trabalhasse em alguma instituição que exigisse dele atividades fora do horário, isso poderia estar constituindo uma característica de solicitação de trabalho em hiperconectividade. Em resumo, quando que nós estamos falando de estresse, estamos falando de apagamento, estamos falando de assédio, carga mental, isolamento e hiperconectividade, notem que tudo isto está no nosso dia a dia. Raquel, agora quando que isto passa a ser um risco psicossocial? Raquel, quando tem características claras de exagero. Olha os termos: crônico, muito tempo, hiper, intenso, excessivo. Então, todas essas características aqui, que o nosso ministro nos lembrou, com o fator de risco psicossocial, elas passam, Raquel, a ser risco quando, então, tem elementos, tem características, tem cores, tem elementos de exagero, de excessivo, de demais. Campeiros, é assim que vocês gostam de ser chamados? Como vocês gostam de ser chamados? Campistas? Campistas, olha que privilégio que estão tendo. Eu tenho 48 anos, então, quando eu comecei a trabalhar, campistas, certo, eu comecei um pouco mais velho que eu, Misael. O Misael começou com 14 anos e eu comecei com 11 anos. Então, quando eu e Misael começamos a trabalhar, tudo isso aqui era lindo. Trabalhar demais, estar estressado demais, estar cansado demais, ser esforçado demais, ficar sem dormir demais, cumprir rotinas demais. Não tinha hiperconectividade, porque não tinha conectividade naquela época nossa, né, senhor Misael? Então, campistas, olha que privilégio. Vocês estão chegando ao mercado de trabalho em um momento que isso daqui, vocês estão protegidos por lei. Ou seja, quando eu e Misael nos adoecemos nos nossos trabalhos, isso não teve valor nenhum. Aqui vocês estão entrando no mercado de trabalho no momento, então, que o país está em pleno desenvolvimento econômico,
social e especialmente na temática de trabalho. Ou seja, estão chegando ao mercado de trabalho onde todos os excessos, todos os exageros, todos os extremos estão sendo a favor do trabalhador de maneira ordenada, de maneira organizada. Ou seja, a lição desse slide aqui é que as dificuldades elas estão no dia a dia e elas vão caracterizar, Raquel Camargo, como risco psicossocial, aquelas marcadas pelo exagero extremo, desrespeito e especialmente pela continuidade. E, então, a avaliação dos fatores psicossociais avalia o quê? O contexto do trabalho e aqui, de novo, aqueles que achavam que só era importante trabalhar em alturas. Não, é importante trabalhar. E o que muda especialmente, colegas da medicina do trabalho, então, antes, campistas, vocês passam para avaliação médica quando vão começar o trabalho? Passam? Geralmente, como que o médico de trabalho faz? Está enxergando bem? Está respirando bem? Tem dor? Agacha? Levanta? Sai fora! Isso lógico que é uma brincadeira, né? Então, geralmente, uma consulta com o médico de trabalho, quem passou recentemente, só vale para campista. Quantos minutos? 10. 10. Olha, que legal. Então, 10 minutos de consulta. E, a partir perguntou se vocês estavam chateados, tristes, ansiosos, dormindo bem, alimentando bem. Perguntou para algum dos quatro? Não perguntou. A partir do dia 26 do mês que vem, companheiro João, Encarelli, a partir do mês que vem, a partir do dia 25, 26, então, o médico ou a médica do trabalho, além de perguntar, examinar tudo isso daí, também vai passar a perguntar sobre o quê? Vai passar a perguntar sobre aquilo que é psíquico, aquilo que é emocional, aquilo que é do coração. Bonito, né? Como está o seu coração? Certo? Quando o médico do trabalho pergunta como está o seu coração, ele está querendo saber o quê? Pressão alta. Neiva, pressão alta. Agora, quando o médico do trabalho perguntar como está o seu coração, o que ele vai estar querendo saber? Sobre tristeza, raiva, ódio, paixão. Ok? Então, os riscos psicossociais passam a fazer parte da avaliação e vão ser implementados em um mês. A maioria das empresas, a maioria, que eu digo a maioria mesmo, tá? Quando chegar em casa hoje, campistas, quando chegar em casa hoje, pergunta para o seu pai, para a sua mãe, para a sua tia, para o seu vizinho, se teve na empresa, nas empresas que eles trabalham, uma palestra sobre riscos psicossociais e NR1. Eu aposto que a maioria não vai ter tido, porque a maioria das classes patronais, empregadoras, não estão preocupadas ou estão muito preocupadas de ter esse tipo de palestra. Aqui então, Raquel Camargo, parabéns pela coragem, porque, presidente, nessa instituição não se está preocupado com multa, não se está preocupado com isso, por quê? Porque aqui há todo um esforço, liberdade, tá, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, dos departamentos, para que o trabalho seja realizado de maneira ergonômica, de maneira saudável, de maneira equilibrada. E nós temos aqui então, voltando, ok, as capacitações e os treinamentos que estão sendo inaugurados hoje, nesse momento, os profissionais então do camp terão uma plataforma com orientações, instruções, formações, ensinamentos nesta temática, o apoio psicológico quando é necessário e a empresa não tem a obrigatoriedade, líderes, campistas, vocês estão estudando para o vestibular também ou só para cá? Só aqui? Aqui já existe todo o estudo de vocês, certo? Qual que é o feminino de líderes? Líderes do mesmo jeito?
Ok. Então, líderes, eu ia falar líderes e líderas. Então, é só líderes, né? Lideranças. Alô, lideranças! Então, a instituição não é obrigada a ter um psicólogo contratado, mas a instituição decente, adequada, saudável, preocupada com o trabalhador, precisa ter elementos, informações de onde orientar as pessoas que têm necessidade de irem. Da mesma forma que sempre orientaram. Quando tem a torção do pé, os líderes orientam a irem em um pronto-socorro para qual especialidade médica? Vem! Para onde? Ortopedia, ok. Quando tem alguém raivoso, orienta aí para qual especialidade? Psiquiatria, muito obrigado. Então, aqui agora, nós, liderança, a partir de agora, então, nós precisamos compreender que além de saber encaminhar para psiquiatras, para nutricionistas, para os departamentos de saúde diferentes, não é uma obrigatoriedade que empresa que tem ortopedista para atender quem tem torção, não tem, nem tem que ter, não teria lógica. Da mesma forma que não é viável, não é possível que todas as empresas tenham psicólogos para atender as demandas, mas lideranças que façam esses encaminhamentos sem constrangimento. E o monitoramento constante dos fatores, aqueles anteriormente que nós colocamos aqui. Ou seja, lideranças, vamos estar usados então com a Comissão Interna de Prevenção de Acidente. E nós temos situações especiais de emergências. O que é uma emergência, por exemplo? Uma fratura exposta. Ou seja, alguém que tem uma fratura, que machuca, que lesa uma parte do corpo e o osso fica externo. Da mesma forma que no Brasil nem tanto, São Bernardo praticamente nenhum, mas no Japão várias pessoas se matam no trabalho. Ok? No Japão, várias pessoas se matam no trabalho. E por conta dos trabalhos. Campistas, no Japão não tem NR1, no Japão não tem Luiz Marinho, no Japão não tem essa preocupação com o trabalhador. Campistas, se tivesse tendo essa... Tem Rotary em Tóquio. Ok? Tem Rotary em Tóquio, mas não tem NR1. Então, olha o quanto o nosso país, ele valoriza o trabalho e o trabalhador. Ou seja, nós estamos numa condição muito privilegiada de cuidar da saúde mental como uma condição para a nossa performance no trabalho. Então, falando de emergência, o que seria uma emergência na nossa área? Jovens, vocês estão sabendo que tem jovens que se machucam? Conhecem amigos que se machucam? Conhece? Tem quantos amigos que se machucam? 2? Não vai falar, não tem problema. Então, nós temos jovens se machucando. Nós temos, em algumas situações específicas, pessoas que tentam suicídio. Isto é um exemplo de emergência e que da mesma forma que se chama o SAMU, Serviço de Atendimento Médico de Urgência, para alguém que cai do andaime, para alguém que tem uma parada cardíaca, também se chama o Serviço Médico de Urgência. Raquel, também se chama o SAMU. Felizmente o SAMU está preparado, felizmente o SAMU de São Paulo é excelente. Só tem um SAMU que é melhor que os outros do Brasil inteiro, que é o SAMU de Campinas. O SAMU de Campinas tem SAMUs, viaturas de equipe de profissionais da saúde mental para situações de urgência. E aqui nós temos novamente por que o ministro ficou... Lógico, o ministro está sempre preocupado, né? O ministro do Trabalho e Emprego, para mim, é um dos ministérios mais importantes. Vamos lá, quem conhece a história de São Bernardo? Além de ministro do Trabalho, qual outro ministro que São Bernardo já mandou para Brasília? Muito bem, doutor Arthur Quioro. Então, foi ministro da Saúde. Um ministro da Saúde exemplar, que inclusive combateu várias pandemias. Então,
Olha aqui, nós tivemos que em 2014, 221 pessoas que foram afastadas do trabalho, ou seja, mais de 14 dias, Galão, companheiro Galão, 221 mil pessoas em 2014, ok? Então, 221 mil pessoas foram afastadas por adoecimento mental. Por exemplo, depressão. Por exemplo, síndrome de Burnout. Por exemplo, insônia. Por exemplo, álcool. Por exemplo, maconha. Por exemplo, agressividade. Por exemplo, transtorno bipolar. Por exemplo, esquizofrenia. Olha só, em 2014, aonde você estava em 2014, Campo? Não lembrar onde estava em 2014. Onde estava em 2014, companheiro Israel? Então, em 2014, há 11 anos atrás, há uma década atrás, 221 mil pessoas afastadas. 2024, 472 mil pessoas afastadas. E agora, olha de 2023, Fundão, consegue enxergar aqui? Fundão, 2023, aqui está 23. 2023, foram afastadas 283 mil pessoas por doença mental. Neiva, em 23. Em 2024, esse aumento foi de 68%. 283 mil para 472. Aqui, eu já sei a dúvida que está pairando sobre suas cabeças. Ok? Eu sei. A dúvida que está pairando sobre suas cabeças. E eu vou responder. Ao longo da vida inteira, pessoas que estavam trabalhando tiveram infarto cardíaco. E alguns até morreram. Ao longo do trabalho, alguns de nós tivemos Covid. Alguns de nós tiveram dengue. Alguns de nós tivemos enxaqueca. Alguns de nós tivemos insônia. Alguns de nós tivemos... O que mais? Quem gosta de doença? Fala o nome de 3 doenças aí. Kaique. Teve o quê? Geralmente, quando eu pergunto isso, alguém olha para minha cabeça e fala calvície. Eu não entendo nada. Ok? Então, alguns de nós tivemos acne. Alguns de nós tivemos pressão... Oi? Ei, 3 doenças aqui. Hipertensão. Pressão alta, ótimo. Diabetes, ótimo. Influenza, ótimo. Ok. Galão. Companheiro Galão, não pode sair. É o seguinte. Olha só. Está se colocando, Luciene, uma informação muito errônea. E que nós estamos aqui para explicar. Nesses 10 anos, 11 anos, 10 anos, foram sendo afastadas cada vez mais pessoas do trabalho. Por motivos e doenças variados. Trabalhadores foram afastados. Essa é a parte mais importante. Vírgula. Mas nem todas essas pessoas com pressão alta. Mas nem todas essas pessoas com influenza. Mas nem todas as pessoas com diabetes adoeceram no trabalho por causa do trabalho. Então, esta é uma explicação essencial. O que é a mídia irresponsável? Porque tem a mídia responsável e a irresponsável. Diário do Grande ABC, por exemplo, é uma mídia responsável. Então, o que acontece? Fica parecendo que esses 472 mil trabalhadores tiveram adoecimento mental e que os dos 472, os adoecimentos mentais foram pelo trabalho. E não é. Ou seja, ao tempo que estamos trabalhando, precisamos trocar o óculos, precisamos começar a tratar a pressão alta,
começamos a cair o cabelo. Então, desses 472 mil pessoas que adoeceram por doença mental, durante o ano de 2024, estas pessoas adoeceram enquanto estavam trabalhando por doença mental, mas não foram todas que adoeceram por culpa do trabalho. A porcentagem de pessoas que adoeceram por doença mental que tiveram culpa do trabalho corresponde a aproximadamente 2,5%. Ou seja, aqui nós temos então que aproximadamente, então 10% daria 47 mil. Então aqui nós temos aproximadamente 5 mil pessoas que adoeceram mentalmente por causa do trabalho. Então significa o quê? Veja bem, esse tantão de gente adoeceu mentalmente enquanto estavam trabalhando, mas que adoeceram mentalmente por conta do trabalho, por culpa do trabalho, por nexo, por associação com o trabalho, é aproximadamente 2%. Ou seja, 2,5%. Ou seja, mas então por que a empresa tem que estar preocupada se é um pouquinho dessas pessoas que adoecem por conta desses fatores que nós falamos anteriormente? Por que então que a empresa tem que estar preocupada com tudo isso daqui? Primeiro, para a empresa não ser responsável por esses 2,5%, e porque esses aqui que foram afastados, ou seja, e os 268 mil que foram afastados, causaram impacto nas empresas, nas instituições, nos governos, porque a empresa, a instituição teve que pagar pelo menos 14 dias, e mais, quando se um trabalhador é afastado, geralmente não está previsto que ele seria afastado. Isso vai levar a quê? Dificuldade para a substituição, aumentar o trabalho dos outros para poder compensar, até contratar outro. Ou seja, essa informação aqui é o tipo de informação que jamais o Diário do Grande ABC daria. Mas tem imprensa falando que todos esses adoecimentos são por conta das empresas, das instituições, dos governos. Não! Apenas aproximadamente 2,5% são de doenças mentais enquanto estavam trabalhando e por culpa da empresa. Mas, Raquel Camargo, do mesmo jeito, estaremos o quê? Trabalhando continuamente, ininterruptamente. A CIPA agora vai fechar as portas, só volta em abril do ano que vem. É isso, Raquel? Ou seja, Raquel, então o nosso trabalho, ele é constante, permanente, diário, no sentido de que esses fatores aqui, eles são relacionados ao trabalho, mas a partir de agora, Raquel, a pessoa que esperava, que tinha uma noite de insônia, e geralmente nós que trabalhamos com essas pessoas, lideranças, vem comigo, lideranças, geralmente, o nosso colaborador, o nosso subordinado, o nosso chefiado, o nosso colega de trabalho, falava que tinha passado uma noite em claro. O que a gente falava? Essa noite só vai dormir. Então, e quando falava que tinha passado 2 noites em claro? Não, mas semana que vem dorme. E quando falava que tinha passado 3 noites em claro? Não, vai ter um feriado de 4 dias. E você vai descansar. Não. Lideranças, a partir de agora, quando um nosso colega, quando um nosso subordinado, fez essa palavra, né? Quando um nosso colaborador, quando um nosso assistente, quando
fizeram a primeira queixa emocional. O que é queixa emocional? Tristeza, ansiedade, irritabilidade. Então, quando um nosso colega de trabalho fizer a primeira queixa, ainda que seja mais sutil, nós, Luciene, já vamos solicitar, nós já vamos registrar, nós já vamos, lideranças, registrar, e nós já vamos especialmente encaminhar. Quero fazer uma comparação. Um colaborador nosso deu uma torcidinha no pé. A gente vai falar para ele voltar a trabalhar amanhã e não ir ao ortopedista? Torcidinha tem que ser avaliado imediatamente. Por que o nosso colaborador que estava com insônia uma noite, a gente falava que não precisava ele ir ver sobre a insônia? Quando o nosso colaborador sentiu dor no peito, apesar de ser paixão, dor no peito pode ser infarto. Então, quando um colaborador nosso tinha dor no peito e dizia que a pressão era alta, por que a gente mandava um pronto-socorro de imediato? Preocupado dessa pessoa infartar. Quando alguém nos dizia, trabalhando conosco, que tinha dor de cabeça e pressão alta, por que mandava ali para o Hospital de Clínicas? Está de parabéns. O Hospital de Clínicas de São Bernardo, se não é o melhor, é um dos melhores do Brasil. E se não é o melhor do Brasil, acho que realmente não é. De cidades que não são capitais, é o melhor do Brasil. Quem já foi no Hospital de Clínicas de São Bernardo? Gostou do atendimento? Gostou do atendimento, ou seja, um hospital público com características de privado de primeiro mundo. É a prefeitura que está mantendo? Não é a prefeitura. Então aqui tem um voto. João, então, vai se empatar. Os dois, ok? Viu o tanto que o senhor João é político? Então, nós temos uma situação, lideranças, alguém bateu o dedinho mindinho. Como que é aquela música sertaneja que bateu o dedinho mindinho? Manja? Henrique e Juliana? Oi? Quem? Aquela música do bateu o dedinho. Henrique e Juliana? Renan, vem aí. Aquela música bateu o dedinho. Então, um colaborador nosso, lideranças, bateu o dedinho. Nós temos o hábito de mandar direto lá para o Hospital de Clínicas de São Bernardo para fazer um raio-x. A partir de agora, lideranças, pelo amor de Deus, estou pedindo, pelo amor de Deus, uma tarde, 2 presidentes aqui que cancelaram as outras reuniões, poderiam estar naquela, como chama aquela sorveteria que tem ali perto? Que os jovens ficam paquerando, como chama? Parece que chama Beijo Doce, bem sugestivo. Beijo Doce? Ok. Liderança, estamos aqui à tarde. Como sempre, uma queixa física, dorzinha no peito, dorzinha de cabeça, batidinha no dedo. Não? É quando sempre preocupamos com queixas mínimas, para que uma dor no peito não virasse um infarto e uma morte, para que uma dor de cabeça não virasse um derrame e uma morte. Também, a partir de agora, lideranças, nós temos norma regulamentadora para que reduza esse tanto de pessoas aqui doentes, ainda que apenas 2,5% as culpas sejam exclusivas das empresas pelos adoecimentos. Então esse é um momento histórico, e o ano que vem, Raquel, por favor, vai ter avaliação dos palestrantes. Então, se não gostaram, me avaliem bem por pena, porque eu quero voltar aqui o ano que vem para nós, quero ser chamado novamente, né? Para poder nós mostrarmos que esses números caíram. E quando os números caírem, todos vão ficar felizes, especialmente o nosso ministro, ok? Nosso ministro vai ficar muito feliz. Mulheres, nós homens aprontamos mais na saúde mental como? Bebendo, fumando, cheirando, injetando. Então, mulheres, nós homens, nós
em uma quantidade maiores, vergonhosamente, bebemos mais que as senhoras e senhoritas, fumamos mais que as senhoras e senhoritas, cheiramos mais que as senhoras e senhoritas, aprontamos mais com álcool e drogas. Então, os homens foram afastados, homens foram afastados especialmente pela doença mental mais comum. Fundão, consegue ler? Alcoolismo. Homens. Lideranças. A partir de agora, aquele indivíduo, colega nosso, que tomava uma cerveja, o que a gente vai falar para ele? Não toma que eu tomo? Não. Nós vamos falar para ele e para ela, especialmente se for homem, que todo uso de álcool tem risco, ok? Por exemplo, as nossas reuniões aqui, elas já não têm mais álcool. Desde que o ministro soltou a portaria. Aqui, mulheres, olha aqui, 170 mil homens foram afastados. Moças, 301 mil foram afastadas. Quase o dobro. Especialmente, moças, o fundão, o canto enxerga? Está enxergando? Mulheres. Então, as senhoras e senhoritas foram afastadas em mais que o dobro que nós homens, vocês mulheres, moças, meninas por ansiedade e nós por álcool. Lideranças, quando nós ouvimos sobre ansiedade, qual que era a nossa tendência? Frescura, fraqueza, falta de vergonha, briga com o namorado, preguiça. Lideranças, não sou eu. Lideranças, 301 mil mulheres foram afastadas. Lideranças, por conta da doença ansiedade. Lideranças, bateu o dedinho, vai para o hospital de clínicas. Deu ansiedadezinha, vai para o hospital de clínicas. Lógico, eu estou citando lá, como poderia ser qualquer outro lugar. Raquel, olha só, Raquel. Então, a Raquel estava achando, eu não contei para ela, que o maior número de afastamento das mulheres teriam sido por TPM. Não foi. Raquel, o maior número de mulheres afastadas foi por ansiedade. Os homens estavam achando que era irritabilidade. Não, alcoolismo. Ou seja, nós estamos numa situação, então, que vamos agir. Em São Paulo, se nós moramos em São Paulo, os afastamentos por saúde mental foi 125 mil. Olha aqui, ó, ansiedade na liderança e depois depressão. Ou seja, nós estamos vivendo uma crise. E o que implica? Raquel, tem quanto tempo? O que implica, então? Que o Ministério do Trabalho e Emprego, então, a partir de agora, vai passar a nos fiscalizar. Aqui nós estamos em 100 pessoas. Provavelmente, 5 de nós têm pressão alta, 5 de nós têm diabetes e aproximadamente 30 de nós têm algum sintoma importante mental. Portanto, nós estamos numa condição, Eliomar, companheiro Eliomar, em que 1/3 dos brasileiros tem sintomas relacionados a algum adoecimento mental. Raquel, o principal deles, Raquel, é a ansiedade. Raquel, 18 milhões. Raquel, São Bernardo tem quantos mil habitantes? 1 milhão. 800 mil. Fraude, aqui tem 1 milhão. Ok? Então, nesta cidade, então tem quase 20 São Bernardos. Como fala no plural? São os Bernardos. Então nós temos mais de 20 cidades, a população do Brasil, com sintomas de ansiedade. Depressão ao longo da vida, 15%. E a depressão é um conjunto de sintomas, então, tão grave que pode levar, inclusive, ao suicídio. Que tempo, Raquel? Que tempo eu tenho? E nós temos aqui, já em seguida, Galão, então, a depressão atinge mais homens ou mulheres? Depressão, vem! Mais homens ou mulheres? Mulheres, porque conosco o negócio é cachaça, ok? Então, ansiedade. Raquel, desde um medo específico até
situações de dificuldade de se expor em público. Ok? O contexto do labor. Labor é o trabalho. Então, a sobrecarga, a pressão e as dificuldades de concentração, irritabilidade, ó insônia aqui, a queda do rendimento. Ok? Geralmente, lideranças, quando alguém estava em queda de produção, nós tínhamos a intenção, boa inclusive, nós tínhamos um comportamento, geralmente como líderes, Sr. Israel, de falar o quê? Vamos esperar um pouco. Só que quando era dor no peito, não esperava um pouco. Quando era dor de cabeça, não esperava um pouco. Quando era uma hemorragia menstrual, não esperava um pouco. Então agora, não se espera mais para dificuldades rotineiras, por exemplo, queda de rendimento. Ok, como eu estou chamando as lideranças constantemente, então geralmente nessas palestras se pergunta o seguinte: então agora quem mais vai adoecer são as lideranças? Lógico que não, que as lideranças geralmente são profissionais altamente qualificados, preparados, saudáveis, resilientes, contributivos e que vão estar de mão dada. Porque, de fato, a responsabilidade sobre as lideranças aumentou nos cuidados com os outros, de modo que, inclusive, está dentro de uma normativa. Lideranças, então, é isso mesmo, a responsabilidade aumentou. Burnou, então, olha a pessoa sendo incendiada, a pessoa aqui vai começar a derreter, ok? E das profissões mais associadas aos adoecimentos mentais, nenhuma é dessa instituição. Uma delas é polícia de rua. Quem aqui tem parente policial de rua? Ok? Certo. Segundo, professores de nível primário. Quem tem parente professor de nível primário? Ok. Enfermagem de plantão noturno. Ó, tem aqui quem tem parente em todas as áreas mais expostas. Nós temos telemarketing? Ok? E telemarketing. Então, das profissões mais expostas aos adoecimentos mentais, temos policial de rua, não policial de ar-condicionado, policial de rua, enfermagem de plantão, especialmente noturno, professores de nível primário e telemarketing, especialmente telemarketing ativo. E nós temos aqui possibilidades variadas, então, de contribuirmos, Raquel, com esses processos preventivos. E a grande lição é que agora, como não esperávamos para mandar lá para o hospital de clínicas, quem tinha batido o dedinho... Renan, você não achou a música? Ela bate o dedinho. Vamos lá, achei Henrique e Juliano. O Zé Neto. Jorge Mateus, será? Ok. Nós temos, então, os indivíduos e suas dependências. Nós temos, ok, o gerenciamento da carga de trabalho, então, a clareza no papel das funções, mais do que nunca, como meio de prevenção de adoecimentos, e lideranças, ok, gestores, supervisores, diretores, ok, gerenciamento, promover os espaços de prosa, a ergonomia, então, como o ambiente de trabalho saudável e que, especialmente, nós temos aqui um caso de uma bancária, quantos minutos? 2 minutos, 20 minutos. Colocamos aqui alguns casos ilustrativos. Olha para cá, porque eu sou vaidoso e eu quero que só olhe para mim, ok? Então, temos aqui um caso ilustrativo. Então, durante 25 anos de serviço em um banco, ok, eu coloquei um exemplo de um banco, porque sabia que o presidente iria estar aqui, eu não ia colocar funcionário de um camp. Então, durante 25 anos de serviço em um banco, a senhora Josefina enfrentou
perseguições, pressões, humilhações. Ou seja, jovens aprendizes, quantos anos você tem? Você aprendiz. Você aprendiz. Pode ser, você aprendiz. Quantos anos? 17. A senhora Josefina, quando você nasceu, ela já trabalhava há 17, 8 anos. Então a senhora Josefina foi submetida a quê? Foi submetida à perseguição, pressão, humilhação. Eu e o senhor Misael também fomos. Vocês, jovens, não vão ser, porque vocês estão num país mais próspero, estão num país mais rico, num país mais desenvolvido, num país mais humano, num país mais responsável, num país mais seguro, num país onde o trabalhador é mais valorizado. Ou seja, como que é seu nome? Gabriel, a senhora Josefina passou por tudo isso daqui durante 25 anos. Gabriel, você não vai passar nem um dia. Gabriel, a senhora Josefina, em 2025, depois de 25 anos trabalhando e passando por tudo isso aqui, que vai ter uma norma para acolhê-la, para protegê-la. Gabriel, você está começando a ter as suas primeiras atividades produtivas protegidos por uma lei de um autor de São Bernardo do Campo. Esses episódios, Gabriel, tinha o quê? Assédio moral. Gabriel, assédio moral agora. Gabriel, você não vai aceitar assédio moral. Gabriel, por que você não vai aceitar assédio moral, Gabriel? Porque você vai falar lá para o seu colega de trabalho. Você vai falar o que para ele? Eu estive numa palestra no camp e eu vi e eu aprendi que... Gabriel, você aprendeu o quê? Gabriel, o que você aprendeu comigo? Que o quê? Assédio moral é problema, é grave, que você vai denunciar. E aí, ninguém vai entender nada, mas você vai falar assim para o seu superior de cargo temporário, superior, chefe, líder, controlador, você está praticando comigo, Gabriel, vai ser bonito, hein? Ele não vai entender. Gabriel, ele vai falar assim, você está praticando comigo, Gabriel, só o Gabriel responde, você está praticando comigo? E eu não sou a... Gabriel, então você vai falar, quando começar aquela situação continuada, repetida, de abuso, humilhação, você vai falar, eu não aceito, porque eu não aceito, porque eu não admito que aconteça comigo, só o Gabriel, mas meio irritado, assédio moral, e eu não sou a... Gabriel, vai lá, e eu não sou a... Você não é quem, Gabriel? Você não é a Josefina, Gabriel, porque a Josefina, Gabriel, teve que aceitar isso aqui 25 anos, Gabriel! Gabriel, a Josefina passou 25 anos aguentando isso, porque ela não era protegida, porque ela não tinha norma regulamentadora. Gabriel, agora você não vai aceitar, Gabriel. Por quê? Porque você está num país desenvolvido. Gabriel, a Josefina então, Gabriel, a Josefina então foi desrespeitada, ela teve situações traumáticas, aconteceu denúncia, só porque até agora, Gabriel, até o mês que vem, a Josefina ainda tem um mês de sofrimento, porque o mês que vem, Gabriel, a Josefina vai falar o seguinte, obrigado, ministro
Luiz Marinho, o senhor agora tem a norma regulamentadora número 1, que está valendo nesse dia 25 de maio de 2025, o mês das noivas, e não se admite mais aqui assédio moral, porque senão eu vou te denunciar, chefe. Então, os diagnósticos principais. Gabriel, como não tinha proteção para Josefina, Gabriel, a Josefina adoeceu. A Josefina teve depressão, tem burnout e tem reações ao assédio moral. Gabriel, você não é a Josefina? Você tem 17 anos. Gabriel, você é o Gabriel. E Gabriel, você não vai passar por isso porque você está protegido. Gabriel, olha a Josefina. A Josefina tinha ansiedade, insônia, fadiga, tentativa de suicídio, dor, perda de memória, comportamento de se machucar, ganho de peso, isolamento. Gabriel, a Josefina, olha, ela passou 25 anos, Gabriel, 25 anos por isso, e não tinha proteção. E agora você está começando no mercado de trabalho protegido. Gabriel, olha o tanto que você está começando a sua vida produtiva num país muito mais sério, muito mais humano, muito mais seguro para o seu trabalho, Gabriel. Ou seja, não vai precisar chegar aqui, porque na primeira condição que você for exposto a uma situação dessa, você vai dizer, eu não sou a... Ok. Ok. Aqui então, nós temos o seguinte, um outro caso. Agora é um advogado. A Josefina era uma bancária e a doutora Joana é uma advogada. Tanto é que eu falei que uma das profissões com alto risco de adoecimento, e vamos avisar isso lá na diretoria, hein? É sobre contadores, ok? Então, contadores, e aqui uma advogada. Então, o trabalho hostil, ele não está só no banco, está também essa advogada, doutora Joana, num ambiente hostil, racista e machista. Gabriel, você vai formar em qual área? Você vai formar em qual mais profissão? Não pensou ainda, ok. O Gabriel, então, esta é uma profissional advogada e ela está num ambiente que é agressivo com ela, que é racista com ela e que é machista. Gabriel, ela enfrenta pressão. Gabriel, ela trabalha de maneira exemplar, mas isto mesmo assim ela continua tendo assédio, injúria, com ambiente machista. Gabriel, o lugar que ela trabalha não reage. Por que o lugar que ela trabalha não reage? Porque não era obrigado. O lugar que ela trabalha não protegeu a doutora Joana. Por quê? Porque não era obrigado. Só porque está chegando o mês das noivas. E no dia 25 ou 26, Gabriel, a doutora Joana, que é uma advogada, que onde ela trabalha, não teve iniciativa. Olha aqui. Camargo, onde ela trabalha, não teve iniciativa para encaminhá-la para o médico do trabalho, para ver o posto dela como advogada, para adaptar a função. A Joana, então, de novo, Gabriel, a Joana adoece com o quê? Com depressão e burnout. Gabriel, olha os sintomas da Joana. Exausta, ansiosa, memória ruim, dificuldade de concentrar, usando medicamentos. A exposição, de novo, Camargo, a exposição foi o quê? Prolongada ao estresse. Foi prolongada do racismo. E, então, isso foi fator para quê? Para desencadear o adoecimento relacionado ao trabalho. Até então, Gabriel, tudo isso aqui acontecia, e o que está escrito aqui, Gabriel? Acontecia, e o que a instituição que ela fez, que ela trabalha, fez, Gabriel?
Não fez nada, porque não era obrigado. Agora, Gabriel, está chegando o mês de quem? Das noivas. E aí, então, ela foi, inclusive, afastada das suas atividades. Ela foi afastada, Gabriel, como nós vimos que quase 500 mil pessoas foram afastadas só o ano passado. E ela faz parte daquela porcentagem pequena que o adoecimento tem a ver com o trabalho. E então, a senhora Joana entrou nessa situação que nunca mais vai acontecer a partir do mês que vem, porque a partir do mês que vem nós temos regulamentação. Campistas, como que é o nome da regulamentação? NR1. Só campistas. O nome da regulamentação? Norma regulamentadora número que ela fala de saúde e segurança. De modo que, Galão, vem vindo aqui. Galão, vem vindo aqui, por favor. Vem vindo aqui. De modo que, então, nós, Gabriel, estou colocando aqui, Gabriel, Galão, vem chegando aqui. Gabriel, estou colocando o seu nome, então, para representar que muitos de nós já fomos, muitos de nós precisamos ser Josefinas. Mas a partir de agora, cada um de nós é aquilo que é digno, Gabriel. Será Gabriel, será Elde, Renan. E quem é Galão? Galão, Mencarelli, Messias, e assim por diante. Ou seja, jovens, especialmente para vocês, jovens, eu confessei que eu tinha inveja de profissionais que falavam desses assuntos na CIPAT, na CIPA. Obrigado, Camargo, por tirar a inveja de mim. Obrigado por me fazer agora. Renan, vamos publicar isso aqui para o mundo, que a saúde mental agora superou a ortopedia, a medicina do trabalho e todas as áreas da saúde, porque de fato nós somos os mais importantes, especialmente porque na responsabilidade de todas e todos nós vamos viver mais saudáveis com essa oportunidade de um país cada vez mais sério, distinto, seguro, para trabalharmos com dignidade, ou cantando, ou no marketing, e assim por diante. Olá. Queria chamar aqui o presidente João Mencarelli, por favor. Nós já vamos abrir para as perguntas, tá bom? Isso aqui se entrega para ele. Vai lá na frente, lá. Vamos lá, vai lá. Vamos lá. Chama o presidente do Rotary, Israel. E chama a Raquel. A Raquel, a Miss Cipat. Boa tarde a todos. Boa tarde. Vocês gostaram da palestra do Dr. Eude? Sim. Dr. Eude é um companheiro nosso do Rotary, amigo, parceiro, e ele, cada dia que passa, ele está melhor no que ele faz. Parabéns, conheço o Eude já há mais de 10 anos, um garoto Eude, agora o Eude já é um grande médico. Parabéns, a palestra foi muito boa. Eu achei assim muito interessante a forma que ele expôs, como ele passou a palestra para todos entenderem. Nós estamos entrando em outra época, né? Essa época eu não conheço, que a gente vê na época do Misael, o Galão, que a gente tinha que trabalhar dia e noite e se não aguentasse rua, tinha que trabalhar muito. E hoje, como ele falou, nós estamos tendo muitos privilégios, temos que saber usar, mas também não usar demais, né? Porque senão vocês ficam desempregados. Mas parabéns, a palestra foi muito boa. Vamos passar aqui o certificado do Dr. Eude. E vamos lá. Faz um agradecimento aí, pode encerrar. Parabéns para as pessoas. Vamos fazer então, a partir de agora, uma nova era, né? Vamos sair dessa parte riquíssima
Nossos agradecimentos mais uma vez ao Dr. Eudes pela participação. Tem alguma pergunta depois? Gostaríamos de abrir também para uma pergunta, caso não queira perguntar, ficou com dúvida. Levante a mão, por favor. Gabriel. Boa tarde, vou falar com você, parabéns. Primeiro, parabéns por todo o conhecimento que nós adquirimos hoje, muitas coisas pertinentes, nós vamos, inclusive, depois trabalhar bastante com os meninos em sala, mas eu fiquei com algumas dúvidas, eu vou tirar só uma para não tomar muito tempo. Quando o senhor relatou que agora, né, na importância da LR1, se queixou de dor de cabeça, ou não dormiu bem à noite, ou teve alguma crise, é importante que a liderança encaminhe imediatamente, correto? É isso. Olha que bacana. Todas as vezes, companheiro Leomar, que a dúvida vem sobre o tema principal, eu fico feliz. Então, tínhamos alguém com ardência nos olhos, olho vermelho, lacrimejando. Vai, que pode ser. Conjuntivite vai contaminar e você vai atrapalhar o olho. Vai. Lá no Hospital de Clínica São Bernardo tem oftalmo? Tem! Lá tem as 42 especialidades. É o melhor do Brasil que não seja das capitais. Certo? Não esperava. Alguém, Renan, pegou a música? Pegou? Como que é a música? A música do dedinho. Então, o colaborador batia o dedinho e inchava. Será que é fratura? Não sei. Tem que ir lá onde? Hospital de Clínicas, para fazer o raio-x, tomografia e assim por diante. Ou seja, as questões físicas, seu amigo, seu primo, seu irmão, seu colega de trabalho, seu aluno, tem pressão alta e tem dor no peito. Vai, para quê? Por quê? Porque nós não vamos esperar virar um infarto. E o infarto mata uma porcentagem importante de pessoas. E as questões psíquicas, está com insônia? Vai passar. Está com tristeza? Me deu vontade, estou com um desejo de morte. Vai passar. Havia até agora uma tolerância. Havia até agora uma desprezo. Havia até agora uma insignificância pelas questões psíquicas. Só o ano passado, quase 500 mil pessoas afastadas do trabalho. Se 500 mil afastaram, quantos serão? Milhões que não precisaram ser afastadas. Quem foi afastado, mais de 14 dias, significa que é grave. Se é grave, nós temos uma porcentagem de pessoas que provavelmente não teria sido afastada pela ansiedade, não teria sido afastada pelo alcoolismo, não teria sido afastada pela depressão, não teria sido afastada pela insônia, não teria sido afastada se nos primeiros sintomas tivesse sido encaminhado. Por que grande parte das pessoas não morrem mais por infarto? Porque não espera ter a dorzona no peito. Com a dorzinha já vai lá nas hospital de clínicas. Por que a maioria de nós não tem complicação? Meu pai, por exemplo, faleceu ano passado. Meu pai tinha os canos, ele falava, os canos do braço tortos. Por quê? Porque ele fraturou, meu pai faleceu com 82 anos no ano passado. Ele fraturou e não teve o quê? O procedimento ortopédico. Conclusão, se tivesse tido o procedimento ortopédico na década de 60, não tinha ficado com as canas tortas, ele falava, com os ossos do braço tortos. Então, a partir de agora, se valoriza as pequenas queixas, como se valoriza a pequena dorzinha no peito, a pequena dorzinha de cabeça. Por que a maioria dos seus primos, que tem pressão alta, que tem dor de cabeça, não tem derrame, não tem acidente vascular cerebral? Porque já no começo da dor de cabeça, vai até ao Hospital de Clínicas de São Bernardo do Campo. Quem é o diretor? Não sabe? Ok. Então, você entendeu bem, e com isso, não vai ter 478 mil afastamentos no ano que vem. Mas a minha dúvida, doutor, é assim, uma vez que o encaminhamento é feito de forma imediata, o senhor como doutor, o senhor acredita que tanto a saúde pública quanto privada vão estar preparados para essa alta demanda? Acredito 100%. Por exemplo,
São Bernardo do Campo, quem é o coordenador de saúde mental? Doutora Cíntia? Não. Não é a doutora Cíntia? Ok. Então, nós temos, por exemplo, São Bernardo do Campo, uma rede CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, muito bem estruturada. Nós temos pronto-socorro no Hospital de Clínicas. Nós temos, aqui, um hospital parece que tem espíritos. Vida Mental, que tem atendimento imediato. Tem um hospital com espírito, como chama Bezerra de Menezes. Hospital Bezerra de Menezes. O Hospital Bezerra de Menezes, inclusive, funciona 24 horas, até onde eu sei. Hospital Espírita Bezerra de Menezes funciona 24 horas. Então, a rede privada está preparada? Sim. Por exemplo, em São Bernardo do Campo, Vida Mental. Por exemplo, rede pública em São Bernardo do Campo, vários CAPs, Centro de Atenção Psicossocial, Hospital de Clínicas, Plano de Saúde, Hospital Espírita Bezerra de Menezes. Lacan. Até onde eu sei, acho que o Lacan não é 24 horas. Acho que o Lacan não é 24 horas. O Hospital Bezerra de Menezes é 24 horas. Ok? Então, a resposta é sim. Da mesma forma que alguém que teve dor no peito não foi atendido em São Bernardo do Campo em poucos minutos? Todo mundo teve dor no peito, independente se o motivo foi por amor, foi rapidamente atendido. Eu te garanto que também as pessoas vão ser atendidas rapidamente. Ou seja, eu estou muito otimista. Essa pergunta sendo feita algum tempo atrás, eu lamentavelmente ia te dizer que não acreditava. Eu estou acreditando. Gabriel, você está acreditando, Gabriel? Pode prosseguir. Só. Ok. Camargo, mais pergunta? Irmão, parabéns pela palestra. Uma questão que é muito importante no ambiente de trabalho dos colegas, geralmente causas de dor da saúde mental, é as brincadeiras inapropriadas entre os colegas, o xingamento, os bullying, os apelidos, coisas exageradas. Eu acho que isso também ajuda no adoecimento mental dos funcionários. Ou seja, companheiro Misael, obrigado pelas palavras. Então, novamente, Gabriel, por exemplo, Gabriel, lá, quando eu estudava lá no interior de Goiás, década de 80, ok? Então, eu conto ou não conto o meu apelido? Conto. Meu apelido era Meio Homem. Eu não sei o motivo, tá? Ok? Aí, o seguinte. Isso, na verdade, eu ficava triste, eu ficava desestimulado e assim por diante. Quando eu vim trabalhar em São Paulo, fui trabalhar no hospital que não vou dizer o nome, certo? Várias piadinhas de mau gosto também aconteciam. E, então, companheiro irmão Misael, essas brincadeiras, de maneira continuada, de maneira repetida, de maneira aceita no grupo, isto não faz mais parte das relações. Gabriel, se isso acontecesse comigo hoje, eu falaria o quê? Não sou Josefina, não vou aceitar isso, vou registrar isso e assim por diante. Portanto, mudou-se os relacionamentos. Gabriel, há quem acha que está mais sem graça. Eu particularmente acho que está muito mais respeitoso, seguro, adequado e você está num país melhor e vai ficar cada vez melhor. Por causa de você, Gabriel, que não aceita ser chamado de apelido pejorativo, especialmente não aceita de maneira continuada. Irmão, então as relações passam a ter o respeito como, Raquel, o respeito como um elemento de segurança psicossocial. Ok? Mais uma. Por que vocês estão olhando tanto para o relógio? Ok? Beleza. Irmão Galão, companheiro Galão, por favor. O Renan quer tirar uma foto conosco. Vem aqui, Renan. Podemos tirar uma foto bonita? Ok. Vamos lá que eles estão olhando para o relógio, Renan.
E eu não estou sabendo o motivo. Pessoal, acena aí atrás, aí vamos lá. Gabriel! Obrigado, obrigado a presença de todos. Amanhã temos uma nova programação, 16 horas, né, Raquel? Teremos aí mais uma palestra aqui, todos convidados.